a nossa ideia aqui não é aumentar o atendimento, é aumentar, sim, a disponibilidade, a abertura para essas mulheres chegarem aqui. Mas um dia a gente quer que não precise de existir isso, que as mulheres não sofram isso mais, ou sofram com uma menor intensidade, uma menor frequência, porque hoje o que a gente vê é algo muito alarmante. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Histórias da Comunidade. Hoje, vamos conhecer o delegado João Martins Teixeira, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Itabira. Com muitas escolhas e desafios, ele veio para fazer a diferença na nossa cidade. Vem comigo conhecer um pouco mais dessa história. Então, eu sou nascido em Barbacena, né? Eu nasci em Barbacena, meu avô é médico lá. Desde pequeno, sempre quis fazer, sempre falava com minha mãe que eu queria fazer direito e tal, mas nunca tive conhecimento sobre delegado, não tenho ninguém na família que é delegado, que é policial, nada. E aí eu comecei depois de formado, né, eu sempre quis ser advogado, aí depois minha cabeça foi mudando e tal, comecei a estudar para concurso, fiquei um tempo trabalhando como juiz leigo lá no Juizado Especial em Belo Horizonte. Desde cedo, João sabia que queria seguir na área do direito, mas a vida foi mostrando outros caminhos, até que o sonho da advocacia deu lugar a um novo desafio, a carreira na polícia. E aí veio o concurso da Polícia Civil, eu fiz, já estava estudando, né? Passei, e aí comecei a me interessar mais, e aí realmente que eu pude conhecer um pouco mais a polícia, conhecer o que faz um delegado. E aí quando você começou a estudar para o concurso, como que foi esse processo? Então, eu passei no concurso em 2018, né? O meu concurso foi em 2018, ele foi homologado acho que no final de 2018, início de 2019, então em 2021 eu fui nomeado, aí a gente tem o curso de formação, o nosso curso de formação foi atípico, que também foi durante a pandemia, já no final da pandemia, mas ainda tinha aqueles cuidados, né? Distanciamento, uso de máscara, um número menor de alunos por sala, então veio o curso de formação, e aí a gente aprende a parte policial, né, do serviço de delegado. O delegado é um cargo que ele é jurídico e policial, então o conhecimento jurídico a gente não precisa tanto do curso de formação para aprender, que isso a gente já vem na faculdade, já vem com a experiência anterior, mas a parte policial sim, realmente é a novidade, pelo menos para mim. Foi uma novidade, eu nunca tinha pegado uma arma, nunca tinha nem visto a arma de fogo de perto, nunca tinha tirado muito menos. Então, assim, a gente aprende algumas técnicas ali, aprende a fazer o manejo da arma de fogo, aprende técnicas policiais, ingresso em residência, por exemplo, tomada de veículo, algumas coisas assim. Isso sim é novidade, essa parte que a gente dá mais ênfase ali no curso de formação. E aí a gente estava naquela expectativa, né, de ser nomeado, de ser chamado e tal, e veio a pandemia. Então veio a pandemia e suspendeu tudo, a gente ficou em casa, ficava naquela ansiedade, né, se vai ser chamado, se não vai, como é que vai ser, que desdobramento que isso vai dar. E aí eu só fui ser nomeado em 2021. Entendi. E aí, depois que você passou, você trabalhou em outros locais antes de vir aqui para Itabira. Esses outros locais também foram na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher? Não. No final do curso de formação, de acordo com a nota de classificação ali daqueles alunos do curso de formação, as pessoas escolhem dentre as vagas que são disponibilizadas pela polícia, né? Então, por exemplo, o que ficou melhor colocado escolhe primeiro, o que ficou segundo escolhe segundo, e assim por diante. Na minha vez de escolher, eu acabei optando por ir para Novo Cruzeiro, que é uma comarca no Vale de Jequitinhonha, Vale do Mucuri, lá depois de Teófilo Otoni. É uma das comarcas mais pobres, né, de Minas Gerais. Minas Gerais é um mundo, né, muito diferente o norte, o nordeste do sul. Então, é uma cidade muito boa, pessoal muito bacana. E aí depois eu consegui voltar, né, vir para Itabira e chegar mais perto de casa. E agora também aqui já considero minha casa, já sou cidadão itabirano, então já tô em casa, não penso em mudar não, pelo menos não tão cedo. Fui eu que escolhi vir para cá, quando eu vim eu já sabia que a vaga seria para assumir a delegacia da mulher, né, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. E aí foi um desafio que eu recebi com muito bom gosto. Uhum. Então, a sua primeira experiência na DEAN foi aqui em Itabira. Isso. Apesar de que, infelizmente, né, o grande número de casos nessas outras comarcas que eu atuei também se tratava de violência doméstica contra a mulher. E não é um problema só da mulher, né? Porque, às vezes,
o pessoal pode ouvir e falar assim, pô, mas eu não sou mulher, não estou nem aí para isso. Mas uma família que cresce em violência doméstica, todo aquele seio familiar, aquela estrutura familiar vai crescer de forma mais saudável, vai crescer com mais bem-estar, vai crescer com mais direitos e vai crescer com mais possibilidades de se desenvolver no futuro. Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar para agora, uma atuação mais próxima das pessoas, uma atuação mais próxima da comunidade e realmente colocar esse problema no orçamento. Agora a gente muda um pouco esse assunto e entra na questão que desenvolve a sua atuação aqui como delegado. A violência de gênero é um problema muito antigo, né? A violência contra a mulher, ela vem ali é como se estivesse enraizado na sociedade, infelizmente. E, em contrapartida com isso, a gente percebe um descompasso nas leis que defendem as mulheres, não é mesmo? Então, assim, desde que o mundo é mundo, existem esses tipos de crime, existem essas violências, só que a primeira lei que dá uma assistência para a mulher mesmo foi a Lei Maria da Penha de 2006. E só depois, em 2015, que teve a tipificação do homicídio para o feminicídio, onde tem ali algumas alterações de pena, você consegue trabalhar uma investigação para os criminosos. E qual que é a sua visão disso? Então, o problema da violência doméstica familiar, como você falou, já é algo que é cultural, já é enraizado, né, na nossa sociedade, justamente pela forma pela qual a sociedade foi se moldando ao longo do tempo, a forma como a sociedade brasileira, né, não vou falar do resto do mundo, mas a brasileira foi formada. Então, é formado por uma sociedade patriarcal, né, que o homem tinha aquele comando da família, e a família, a mulher não exercia um papel ali fora daquela família, ela estava sempre subordinada ao marido. Então, durante muito tempo, a mulher só foi enxergada como sujeito de direito se vinculada a um homem. Então, tem várias questões aí na legislação passada que traziam isso. Por exemplo, há algum tempo a mulher somente a mulher honesta que podia ser vítima disso. Então, uma prostituta, por exemplo, não poderia ser estuprada. A mulher para ela ter alguma honra, para ela ter algum direito, ela teria que estar vinculada a um homem, né? Isso, com a evolução da sociedade e tal, isso já vem mudando. E um paradigma importante para essa mudança é a criação da Lei Maria da Penha. Exatamente, isso que você falou sobre a sociedade que vem se desenvolvendo. Infelizmente é um caminho muito longo, né, que a gente tem que trilhar, mas eu acho que é necessário também ter pessoas focadas nisso. Me fala, na sua visão, qual que é o panorama atual aqui de Itabira? O que você percebe em relação a quando você chegou para agora? Há realmente um sistema já interligado, um sistema que é orgânico, que funciona sem depender da pessoalidade de ninguém. Então, é uma rede muito sólida. Itabira tem uma delegacia especializada, Itabira tem o centro de referência especializado, atendimento à mulher, o CREAM, que funciona aqui na delegacia, inclusive, né, numa atuação interligada, uma parceria. Temos a patrulha de violência doméstica da Polícia Militar. Então, tem uma rede já consolidada, uma rede já específica para atuar com esse problema. Então, a gente já sai na frente de muitos outros municípios. Ótimo. E algo que você falou também, essa questão de desmistificar que isso é só um assunto para a mulher, que isso é só uma questão que a mulher tem que pegar e resolver. É muito importante a gente chamar os homens, principalmente para esse debate, chamar os homens para estar nessa linha de frente, porque, óbvio, não é só o homem que comete uma violência de gênero, não é só um homem que pratica um feminicídio, mas na sua maioria infelizmente. Então a gente precisa chamar os homens para esse debate, para eles entenderem essa questão. E aí é aquilo ali, né? É aquele homem que fala, eu não sou agressor, mas talvez você tenha um amigo que infelizmente possa ser. E aí é seu papel também atuar nisso. Esse ponto tem até um grupo aqui em Itabira, chama Itabira por Eles, que é um grupo reflexivo para os autores de violência, né? Então esses homens, eles se reúnem
periodicamente, e aí são feitos vários trabalhos para eles se enxergarem como autores de violência e enxergarem como também, como que isso prejudica eles no curso da vida que eles têm. Então, a taxa de êxito desse trabalho ela é enorme. A última vez que eu vi, se eu não me engano, estava passando de 90%. Então, 90% dos homens que frequentaram esse grupo, eles não voltam a reincidir nesses tipos de atos de violência doméstica contra a mulher. Então, não adianta a gente trabalhar só com a mulher, né? Todo esse ato de violência, normalmente não sempre, ele tem um autor e uma vítima. E aí sim, normalmente o autor é o homem. Então não adianta a gente trabalhar só com a vítima, porque o outro lado vai continuar praticando a violência. E a nossa ideia aqui não é aumentar o atendimento, é aumentar sim a disponibilidade, a abertura para essas mulheres chegarem aqui. Mas um dia a gente quer que não precise de existir isso, que as mulheres não sofram isso mais, ou sofram com uma menor intensidade, uma menor frequência, porque hoje o que a gente vê é algo muito alarmante. E agora, uma dúvida minha, e acredito que de outras pessoas também, como que funciona o atendimento aqui na DEAN? Então a mulher já chega aqui, ela é atendida normalmente por uma equipe composta de um servidor da delegacia e de uma psicóloga ou assistente social do CREAM. Então, para ter esse apoio, né, ter um acolhimento mais humanizado, mais especializado e multidisciplinar também. Então, não é acolhimento somente jurídico, policial, há também ali um acolhimento psicológico para já também, se houver necessidade dessa mulher ser incluída em algum programa assistencial, de haver um acompanhamento para o rompimento desse ciclo da violência, isso já é feito aqui. A inclusão dela, né, nesses programas já é feito no primeiro momento, aqui no primeiro atendimento. Então a gente faz esse atendimento dentro do mesmo momento. A mulher já registra a ocorrência, já presta o depoimento e já pede a medida protetiva, se for o caso, dentro de um único momento. Isso aí depois a gente encaminha o pedido da medida para o fórum e lá o juiz vai decidir se vai ser aplicadas medidas ou quais serão aplicados ou não. Entendi. E onde que você entra nesse processo? Então, o meu papel é mais, eu vejo a ocorrência, vejo se é cabível, né, a medida protetiva, se aplica ali a Lei Maria da Penha, porque muitas vezes a pessoa chega e fala assim, eu quero medida protetiva, mas eu estou brigando com meu vizinho. Isso não é caso de Maria da Penha, não é caso de medida protetiva. Então a gente já corta ali no início e dá, claro que a pessoa vai ser atendida, mas em outro setor, não é a delegacia da mulher. Mas eu faço essa análise e aí eu despacho a ocorrência, vejo qual crime vai ser, quais os elementos que a gente precisa para fazer o curso daquela investigação. Então isso tudo é determinado nesse primeiro momento. Então já despacho a ocorrência e já determino quais serão as diligências a serem cumpridas ali ao longo da investigação. Uhum. Quais os tipos de violência que são mais comuns nos casos que você já atua aqui na cidade? Então a gente vê muita violência psicológica, né, que é a primeira, assim, a mais comum, o início da violência. Então a gente fica satisfeito, entre aspas, quando a mulher vem já nesse tipo de violência, não espera acontecer algo pior. Então ameaça, né? Acontece muito de terminar um relacionamento, o sujeito fala, pô, se não for minha, você não vai ser de mais ninguém. Isso é um caso clássico de ameaça, perseguição. Então o sujeito começa a ficar vigiando a mulher, com quem que ela está saindo, aonde que ela está indo, se ela está indo trabalhar naquele horário, o que ela está fazendo da vida dela, com quem que ela está conversando. Isso são casos clássicos que a gente acompanha aqui na delegacia. Então o que mais tem aqui é a violência psicológica. E é bom que tenha nesse estágio, antes que aconteça algo mais grave, mas que parta para alguma agressão, né, que pode gerar ali alguma sequela, antes que passe para algum caso, acontece também, infelizmente, algum crime sexual, ou até mesmo o feminicídio. Uhum. A violência doméstica, violência contra a mulher é um ciclo, né? Porque, óbvio, ninguém vem com uma estrela na testa e fala, eu sou agressor. Quando você vai se envolver, a gente que é mulher, né? A gente não consegue ver de cara que aquela pessoa, ela vai me agredir. A gente não tem como você definir isso. Ninguém vem já. Porém, tem indícios, né? Toda relação tem alguns indícios. E a violência psicológica é o início desse ciclo, né? É quando começam ali aqueles indícios de perseguição, de querer controlar muito a mulher, aquele famoso socão na parede na hora de uma discussão. Então, assim,
começam esses indícios logo em determinado ponto da relação, e aí se você não quebrar esse ciclo, infelizmente, a tendência é que chegue, né, que esse ciclo se complete, assim, e aí ele se repita também, né? O que a gente fala que cada vez que esse ciclo gira, né, ele, na verdade, não é um ciclo, é uma espiral, cada vez ele vai aumentando ali o grau de violência, né? Então deu uma roda ali, uma volta no ciclo, o sujeito teve aquele momento de tensão, passou para agressão propriamente dita, não necessariamente física, e aí veio a fase da lua de mel, né? Que o sujeito pede desculpa, fala que vai mudar, dá flor, perere, perere. E aí volta de novo com tensão, e cada vez que esse ciclo gira, a violência tende a agravar. Então se hoje ele ameaçou, amanhã ele vai agredir, vai dar um tapa, depois um soco, até chegar no feminicídio. Então o nosso trabalho aqui é todo voltado para tentar interromper esse ciclo nas fases iniciais, para que isso não reflita alguma violência mais grave posteriormente. E aí, como você estava falando, que ninguém vem com a estrela na testa, né? Então a gente tem que observar alguns sinais. Os sinais que eu destaco muito é o sujeito quando ele começa a isolar a mulher demais do convívio dela. Então, normalmente, o sujeito que vai praticar alguma agressão, que é abusivo, ele vai tentar romper os laços dessa mulher com familiares, com amigos, então, justamente para aquela violência ficar mais restrita ali. Ela não vai ter tanto um ciclo de amizade assim, ou de familiar para relatar, para pedir ajuda. Então, quanto mais isolada essa mulher tiver, melhor para o agressor. Além disso, também, ciúme. A hora que vem falando, de vez em quando a gente conversa aqui, tem estagiários, tô com ciúme, não, para largar esse trem, que vai dar errado. A hora que começa com esse trem demais, pode saber que é justamente o sentimento de posse que justifica toda a violência, né? Que é a objetificação da mulher. Então, começou com ciúme demais, pode ligar alerta ali que alguma coisa está errada. Mas, assim, você é um homem atendendo esses tipos de casos. Como que você sente com isso? Porque a mulher, ela é agredida por um homem. Então, às vezes, quando ela vem... São duas coisas que podem acontecer, né? Ou a mulher, ela não se sente confortável com outras mulheres, com medo do julgamento daquela outra mulher. E tem um outro caso que a mulher, ela não se sente confortável por ser um homem que tá ali tentando cuidar do problema dela, que foi desempenhado por um homem e tem aquela coisa ali do pacto da masculinidade, né? Que o homem defende o homem. Como que você lida com essas questões? O que você faz para tornar mais confortável para a mulher e para que ela sinta confiança em você? Então, muitas vezes, aqui, igual você falou, acontece as duas coisas. O normal é a mulher chegar e ela ser atendida por uma mulher, tem toda a equipe lá, a maioria é composta por mulheres. Então, assim, o caso de eu participar e tal é exceção. Mas muitas mulheres chegam aqui e pedem para falar comigo, pedem para se sentem mais confortáveis falando comigo. Então eu acho que essa questão, o fato de eu ser homem não atrapalha, algumas vezes até ajuda, porque eu consigo entender também o outro lado, né? O lado do agressor. Não entender no sentido de acolher, mas, validar, né? Mas no sentido de, por exemplo, a hora que a gente vai prender, eu consigo pensar melhor onde que esse sujeito vai estar, aonde que ele pode estar se escondendo, como fazer para trazer ele aqui, porque muitas vezes a gente precisa que o sujeito venha, né? Para prestar o depoimento, para o inquérito andar. Então, eu acho que tem o pró e tem o contra. Mas isso também, aqui em Itabira nós temos promotor que mexe com isso, ele é homem, o juiz é homem, assistência social nós temos homens, então no hospital os médicos, legistas da polícia são homens. Então eu acho que não tem, o importante é a gente ter aquela conduta profissional correta. Não tem muito, a questão do gênero eu acho que não interfere muito não. Queria que você falasse um pouco sobre o Chame a Frida, né, que é o programa da Polícia Civil, funciona por meio de um WhatsApp, né? Aí eu gostaria que você explicasse como que funciona. Então, o Chame a Frida foi um aplicativo desenvolvido pela escrivana Rosa, lá de Manhuaçu, durante a pandemia. Mas durante esse período de restrição, ela viu esse número de violência aumentar e ela não tinha contato com as mulheres, as mulheres não conseguiam ir até a delegacia porque estava naquele período de restrição e tal. E aí ela desenvolveu
esse aplicativo, que nada mais é que um chat automatizado ali dentro do WhatsApp, no qual as mulheres, as vítimas, elas conseguem tirar dúvidas, elas conseguem explicitar ali a real situação delas e receber uma resposta ali imediata. Então a grande vantagem é essa aproximação da delegacia com essas mulheres. Então as mulheres, elas não ficam sem um atendimento ali imediato. É como se fosse um CVV ali, né, para os casos de transtornos psicológicos, ele atua nesse mesmo formato, né, de prestar aquele, por exemplo, às vezes a mulher, ela passou por um tipo de agressão ou está numa situação de violência psicológica muito absurda e aí, no momento de desespero, ela tentou procurar ajuda em uma rede de apoio e não conseguiu. Ela consegue ter essa rede online para guiar ela nesse primeiro momento. Isso. O importante é que é um chat, né? Então a resposta é automatizada. Então muita gente acha que vai falar ali, às vezes, sei lá, sábado à tarde, a pessoa acha que vai mandar na Frida e vai conseguir falar com o policial. Isso ainda não acontece. Uhum. A gente não tem policial para ficar por conta dele nos finais de semana, nos feriados, durante a noite. Mas o chat mesmo já consegue tirar algumas dúvidas e indicar qual comportamento ou qual caminho essa mulher deve seguir ali naquele momento. E para você mesmo, no lado pessoal, isso te impacta muito? Às vezes, você pega um crime de feminicídio ali que foi cruel demais. No seu pessoal, como que isso mexe? Qual que é o impacto que tem na sua vida pessoal esse trabalho? Assim, a gente tenta distanciar ao máximo, né? Então, não levar essas coisas para casa, não ficar preocupando com isso, não chegar em casa e pensar nisso. Mas acaba que algumas vezes isso é impossível, né? A gente não pode também naturalizar tudo, senão vai virar um robô, não vai sentir mais nada, mas também não pode sentir demais. Então, é realmente um trabalho árduo, é uma tarefa difícil, mas algumas vezes acaba que a gente leva, né? Porque a delegacia da mulher aqui, a gente atua também com crimes sexuais, crime contra crianças, então muitas vezes a gente vê coisa que não queria ver, mas tem que focar ali no trabalho, na investigação e tentar pensar o mínimo possível nesse lado sentimental, o mínimo possível se colocar no lugar da vítima ou do agressor também, mas tratar com uma certa distância, porque senão prejudica ali o trabalho investigativo e é o que a gente menos quer, né? O resultado da investigação é o mais importante, mas algumas vezes realmente é difícil. O trabalho aqui não é só investigar crimes. A delegacia funciona em parceria com outros órgãos, buscando acolher e oferecer apoio integral às vítimas. O último feminicídio em Itabira foi registrado em março deste ano. Antes disso, a cidade não contabilizava um caso desde 2022. Para João, a atuação imediata das equipes é essencial para interromper o ciclo de violência. Ele destaca ainda que, na maioria dos casos graves, as vítimas estão fora da rede de proteção e acolhimento. Deixar a delegacia aberta aí, que vocês precisarem, quiser falar comigo, com todos os servidores, a gente faz um trabalho aqui que muitas vezes eu dou a cara para esse trabalho, mas não é só meu, o trabalho de todos os servidores aqui da delegacia, Diogo, delegado regional, os demais colegas delegados, os policiais, os servidores da prefeitura, todos os nossos colaboradores, todo mundo que atua aqui na delegacia está muito comprometido com essa causa, todo mundo se ajuda. Então, o espaço está aberto aqui, a gente tem que fomentar, né, essa proximidade da delegacia com a população e fomentar que as pessoas nos procurem, seja para tirar alguma dúvida. Muitas vezes as mulheres me procuram aqui e falam assim, não sei se isso é violência, o que eu faço? Muitas vezes não, isso aí, eu quero separar, não é aqui, mas a gente orienta, vai lá, procura um advogado, mas eu que traí, mas não tem nada a ver, o divórcio não independe disso, então tem muito esse contato, sabe? Então a gente quer deixar cada vez mais próximo, seja comigo, mas também com todos os servidores ali da DEAN, que a gente cria essa proximidade e a população fique à vontade de procurar a delegacia.
Esse episódio do Histórias da Comunidade fez parte de uma série de conteúdos voltados ao enfrentamento à violência contra a mulher. E estar aqui agora, em frente à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Itabira, traz uma reflexão muito importante. Como estamos cuidando uma das outras? Até o próximo Histórias da Comunidade.